Meus queridos, a paz do Senhor para todos. Quem está feliz com Jesus? Amém. Pode sentar, irmãos. Salmo 142. Amém. Salmo 142. Todos acharam? Amém. Com a minha voz clamei ao Senhor. Com a minha voz supliquei ao Senhor. Derramei a minha queixa perante a sua face. Expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho que eu andava, esconderam-me um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Quem diz amém por isso? Amém. Os irmãos sabem que Davi compôs 73 salmos que fazem parte do saltério. Davi, na verdade, era um poeta, um profeta, um rei, um legislador, era muita coisa. Davi, ele vai surgir no cenário em uma situação necessária e difícil. O filho de Jessé, o menino que apacentava as ovelhas do seu pai. Este salmo, acredita-se, e nós temos na epígrafe dele, que no original não tem isso, mas acredita-se que o Salmo 142 é o salmo que foi feito por Davi quando ele estava na caverna de Adulão, perseguido por Saul, seu sogro. O Salmo 57, acredita-se também que ele fez quando estava nas cavernas, nas montanhas de Engedi, que é o Monte das Cabras Monteses. Capítulo 15 de 1 Samuel, nós temos o relato de Deus falar com o profeta Samuel para conversar com Saul, para destruir o rei Agag, o rei dos Amalequitas. E Agag, ele tem um grande exército, e Deus queria exterminar os Amalequitas. Por que Deus queria exterminá-lo? Porque no capítulo 17 do livro do Êxodo, versículos 8 ao versículo 16, nós temos a investida dos Amalequitas contra o povo de Israel. E quem vai nos dar como se deu a investida é o livro de Deuteronômio, capítulo 25, versículos 17 ao versículo 19. Se puder botar na tela, por gentileza, como foi que Amaleque ataca o povo de Israel quando saía do Egito. Deus disse assim para Moisés: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e te derribou na retaguarda todos os fracos, que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado o repouso de todos os teus inimigos,
em redor, na terra que o Senhor, teu Deus, te dará por herança, para possuí-la. Então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, não te esqueças. Quem diz amém por isso? Amém. Êxodo capítulo 17, versículo 8. Coloca na tela, por gentileza. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Amaleque, irmãos, tornou-se símbolo de perseguição, de luta, de problema, de dificuldade. Os amalequitas tornaram-se inimigos pujantes de Israel, pois que os amalequitas eram uma tribo nômade que peregrinava pelos desertos, e a tática dos amalequitas eram as incursões nas cidades para saqueá-las, para retirar mulheres e crianças, para levarem cativos, matavam os homens, saqueavam e tocavam fogo na cidade. Os irmãos lembram quando eles entraram em Ziclag, no capítulo 30 de 1 Samuel, eles levaram as mulheres de Davi, levaram as crianças e, por acharem pouco, tocaram fogo em Ziclag. E Deus estava vendo tudo isso aí. No capítulo 17 diz que Amaleque veio. Amaleque sempre vem, irmãos. Os inimigos de nossas vidas sempre virão. Nós não podemos fugir deles. Mas Deus, nesta noite, tem uma receita, tem um prognóstico, para que nós aprendamos e tomemos posse disso, para que o nome do eterno Deus seja glorificado. Nesta noite, faça finca-pé na palavra. Amaleque virá, mas a vitória de Deus será maior em nossa vida. Glórias a Jesus. Então Amaleque veio, no capítulo 17 de Êxodo, peleja contra Israel. Deuteronômio capítulo 25, 17, 19, diz como ele atacou Israel de forma cruel e de forma cínica, irmãos, porque atacaram pela retaguarda. Os irmãos já observaram que as pessoas, quando querem denegrir a nossa imagem, faz na retaguarda, irmãos, nunca faz na frente de nós. Por quê? Porque são covardes, são medrosos, não nos enfrenta. Mas nesta noite, o Deus que peleja pela sua igreja, Ele dará vitória diante de Amaleque. Levanta as mãos e glorifique o nome do Senhor Deus. Moisés estava velho, cansado, afadigado, com lutas extenuantes, irmãos. Amaleque vem e ataca Israel. Aí o que é que Moisés faz? Moisés vai se utilizar de Josué. Josué está com vigor, ele está na força da sua idade. Mas quem é o líder de Israel não é Josué, é Moisés, irmãos. A liderança, irmãos, ela tem de Deus a autoridade de maestrar toda a obra de Deus, irmãos. E nós temos que obedecer a nossa liderança maior, irmãos. Ele sabe que Josué não é o líder por excelência. Quem é? Moisés. Moisés está velho, afadigado, cansado, já vem tendo lutas com o povo. O povo reclamou do deserto, Deus mandou fogo, matou muita gente. O povo reclamou do maná, reclamou da água. O povo sempre reclama, irmãos. Glórias a Jesus. Se está bom demais, não presta. Se não presta, piorou, irmãos. As pessoas sempre reclamam das coisas. Nós devemos agradecer a Deus por tudo em nossa vida,
Primeiro, porque nós estamos vivos na presença de Deus. Nós já comemos hoje, já tomamos banho, já nos alegramos, já estamos no culto. É motivo de nós, nesta noite, levantarmos a mão e dizer: muito obrigado, meu Deus, porque eu estou na tua presença. Glórias a Jesus. O que é que fazem com Moisés? Moisés sobe no monte e levam 2 ajudadores, Arão e Hur. São homens que ladeiam Moisés. Levaram Moisés, Josué desce para a peleja. A Bíblia diz que quando Moisés levantava as mãos santas, Amaleque era derrotado. Mas quando Moisés baixava a mão, Amaleque prevalecia, irmãos. Aí Deus orienta e Arão e Hur sustentam as mãos de Moisés. E os amalequitas são desbaratados, irmãos. Aí, Êxodo capítulo 17, versículos 14, 15 e 16. Veja o que é que Deus fala para Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto em memória, para a memória num livro, e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de que riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Versículo 15: e Moisés edificou um altar e chamou o seu nome Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Aleluia. Versículo 16: e disse: porquanto jurou, quem? O Senhor Deus, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. O que é que Deus está dizendo com isso? É que toda a nossa vida nós teremos inimigos, mas Deus está dizendo: quando o inimigo chegar, coloca a bandeira Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. Glórias a Jesus. O Senhor é a nossa confiança. O Senhor é o nosso escudo e broquel, irmãos. O Senhor nos coloca debaixo das suas asas. O Senhor nos guarda. Nos guarda de quê? Salmista no Salmo 91. O Senhor nos guarda da peste perniciosa, da seta que voe ao meio-dia. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque o Senhor é quem te guarda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque o teu Deus é o teu escudo, o teu ajudador. Levanta as mãos, glorifica a Ele. Glórias a Jesus. Então teremos lutas, teremos provações. Isso faz parte da mecânica de nossa vida, irmãos. Jesus disse: no mundo tereis o quê? Aflições, mas tende bom ânimo. Nós precisamos de ter bom ânimo, confiar no Senhor, segurar a promessa, saber que Deus tem prometido, Deus vai cumprir. Deus é grande, Deus guarda, Deus protege, Deus salva, Deus liberta, Deus pode, Deus abre, Deus tem, Deus faz, irmãos. No capítulo 15 de 1 Samuel, Deus chamou Samuel. Deus disse: Samuel, fale com Saul e diga para ele que extermine Amaleque.
destinada. E a ordem de Deus, ela é dura, irmãos. Deus disse: mate homem, mate mulher, mate crianças e mate todos os animais. Tudo que é de Amaleque, irmãos, não serve para nada, porque Deus tem coisas melhores para o seu povo. Ele dá ordem para ele. Acontece, irmãos, que ele desobedece a Deus. A Bíblia diz que ele convoca, até convocar ele convoca. Ele convocou no vale de Telaim. Ele mandou tocar trombeta de convocação. O povo se reúne no vale de Telaim. 200.000 homens, muito homem. Homens armados, homens de cavalos, homens guerreiros, homens de guerra. Aí, Saul disse: vamos pelejar contra os amalequitas. Agag, na época, é rei dos amalequitas. Aí ele começa a batalha, e a batalha vai de Avilá até Sul, que está de frente do Egito. Ele pelejou, matou muita gente, mas ele observa que Amaleque tem gado gordo, ovelhas nédias, e ele colocou o olho nas coisas de Amaleque. Ele: vou poupar Amaleque e vou poupar o espólio de guerra. Então eu vou guardar. Deus, irmãos, ele vê tudo. Deus, irmão, tem olhos como chamas de fogo. Ninguém se esconde de Deus. Deus é terrível. Deus observa tudo. O que se faz às escondidas, Deus revela na luz, porque Deus é luz. Glórias a Jesus. O profeta Samuel, ele tem conexão com o céu. Aí Deus vai falar com Samuel e diz: olha, Samuel, Saul não obedeceu a minha voz. E tem mais. Ele chegou no monte, fez um monumento em honra dele, porque ele desbaratou os amalequitas, mas ele guardou o despojo de guerra e não cumpriu com a minha palavra. Diga para ele que Deus não se compraz em sacrifício e nem gorduras de animais, porque para Deus é melhor obedecer do que sacrificar. Glórias a Jesus. Não adianta cantar, não adianta pregar, não adianta ser pastor, não adianta ser obreiro, se não obedece a Deus. Deus não se ilude com as aparências. Glórias a Jesus. Deus é Deus. Deus olha para aquilo que está dentro do nosso coração, do coração do adorador. Se você veio nesta noite louvar a Ele, Ele contempla a sua vida. Glórias a Jesus. Deus que é Deus, Deus é tremendo, irmãos. Deus sabe trabalhar. Deus não se agita com as coisas, não. Deus não fica impaciente. Impaciência é só nossa. A gente se agita com tudo, mas Deus é longânimo e compassivo com as coisas. Aí Deus diz para Samuel: faça uma visita para Saul. Aí Saul vai visitá-lo. De longe, ele ouviu o mugido das vacas e o balido das ovelhas. Aí Samuel disse: o que barulho é esse aí? Porque ninguém ia levar vaca nem ovelha para a peleja. Ele disse: não, é porque quando nós atacamos, a gente viu o animal bom e nós pegamos para sacrificar a Deus. Ah, que coisa, irmãos. Tem gente que no intuito de enganar a Deus está pegando coisa de Amaleque, no intuito de dizer que é para Deus. Não é, irmão. As coisas de Deus são sagradas.
As coisas de Deus são finas, as coisas de Deus são excelentes, irmãos. Deus não se agrada com despojo que Ele repele, irmãos. Aí Deus vai fechar o canal para Saul. E quando Deus fecha a porta, fecha. Pode orar, pode interceder, pode fazer o que for. Não adianta, se Deus fechar, está fechado. Glórias a Jesus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículo 6. Veja o que é que Deus fala aí. 28 e 6 de 1 Samuel. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Irmão, se Deus fechar a porta, fechou. 3 formas de Deus se comunicar com o povo no Antigo Testamento: sonhos, revelação pessoal. Deus se revelava nos sonhos. Eu estou pedindo a Deus que Deus comece a dar revelação ao povo em sonhos. Glórias a Jesus. Segunda forma, Urim e Tumim, revelação sacerdotal. As pedras que estavam no éfode do sumo sacerdote. Deus não se revelou mais para ele. Terceira forma, profeta, revelação inspiracional. Deus não fala mais com Saul através de profeta. Aí Samuel se condoeu e ficou triste, e orou toda a noite, irmãos, está na Bíblia. Ele ora e está entristecido com que? Com Deus, porque Deus fechou a porta para Saul. Aí Deus vai falar com Samuel. Deus disse, não adianta, Samuel, se eu rejeitei, está rejeitado. Aleluia. Agora Deus vai se utilizar da busca pelo novo rei. Glórias a Jesus. E o rei já está pronto. Ele ainda não tem nome público, ele não tem fama, ele não tem aparência para todo mundo, ele não tem uma função de excelência, ele cuida de ovelhas, mas Deus, quando escolhe, Deus vai buscar por trás da malhada. Não se preocupe nesta noite, se Deus tem propósito na tua vida, Deus vai te encontrar, vai te buscar e vai dizer, eu me agradei de ti. Glórias a Jesus. Agora um gigante aparece. O nome dele é Golias, guerreiro dos filisteus. Primeiro foi Amaleque, agora são filisteus. E Golias é um homem que tem uma altura terrível. Ele desce no vale e por 40 dias ele afronta Israel. Em Israel não tem homem. Se tiver, venha brigar comigo. Irmão, quem vai brigar com um homem de quase 3 metros de altura? As pessoas às vezes pregam, não, diga para Golias, Deus vai pegar Golias. Não. Tem gente que bota Golias no chão e pisa na cabeça. Cuidado, irmão. Golias tem força. Golias tem estatura. Golias tem armas. Golias tem privilégios. Só Deus para derrubar Golias. Mas Deus derruba. A Bíblia diz, não se fie o homem no seu braço forte, nem no arco da sua lança, mas aqueles que se gloriarem, gloriem no Senhor. Deus é o teu marido, o teu ajudador, é o teu protetor, é o teu guarda, é o teu vigia. Ele é aquele que protege a nossa vida. Glórias a Jesus. Aí o homem afronta. Ninguém se atreve a lutar contra Golias. Golias é guerreiro, é treinado, ele foi adestrado na guerra. Ele tem uma lança de 70 quilos.
Davi foi chamado pelo seu pai Jessé para levar comida para os seus irmãos na guerra. E ele vai levar. Quando ele chega lá, o seu irmão disse: você é relaxado demais, deixou as poucas ovelhas do nosso pai, veio fazer o que aqui? Irmão, Davi foi levar queijo, coalhada, manteiga, uvas passas e pão tostado. E eles ainda foram mal agradecidos, irmão. Tem gente que você faz tudo por ela e ela ainda é mal agradecida, irmãos. Diz que você quer ganhá-la no papo, né? Seja agradecido, irmãos. Agradeça pelas oportunidades, agradeça pela sua esposa, seu esposo, seu filho, pelo seu trabalho. Seja agradecido, glórias a Jesus. Aí Davi, inocentemente, pergunta: quem é este incircunciso? É muita ousadia, né, irmão? Que afronta o exército do Deus vivo. O nosso Deus é vivo. Nosso Deus é vivíssimo. Ele anda, ele vê, ele fala, ele pode, ele tem, ele domina, ele abre, ele fecha, levanta, abate dessa sepultura e faz subir dela, porque ele tem todo o poder. Levanta as mãos e glorifica esse Deus nesta noite. Glórias a Jesus. Os irmãos dele percebem e acham que ele está tirando pilhérias com eles. Alguém disse: olha, quem derrubar esse gigante primeiro, o rei vai dar a sua filha em casamento. É muita coisa, irmão, casar com a filha do rei. O rei vai abençoar a casa de seu pai e vai fazer com que ele não pague mais impostos. Ah, irmão, que coisa boa, irmão. Já pensou se nós não pagássemos imposto de renda, irmão? Era bom, porque era um colinho a mais, mas tem que pagar, fazer o quê? Pagar IPVA, já pensou se a gente fosse liberado disso aí? Seguro de carro, aluguel, telefone, comprar, fazer feira, era muito bom, né? Era esse o prêmio que o rei está oferecendo para quem derrotasse Golias. Aí Davi vai ser apresentado, porque alguém disse: eu conheço um filho de Jessé, que é de boa aparência, um semblante terno, sabe tocar bem, e Deus é com ele. Glórias a Jesus. Não adianta cantar bem, não adianta tocar bem, não adianta pregar bem, não adianta ter cargo, não adianta nada, se Deus não for sobre a nossa vida. Glórias a Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glórias a Jesus. Deus está na vida de Davi. Manda chamar Davi. Aí quando ele olha para Davi, ele se espanta. Pelo amor de Deus, um jovem. Aí Davi vai dizer: deixa eu lhe contar algumas coisas que o eterno Deus fez comigo. Ele disse: olha, rei, um dia eu estou na pastagem com as ovelhas, de repente um urro, um leão, aparece, pega uma ovelha, mas Deus, o Espírito do Senhor que está sobre mim, me deu força, me adestrou para a guerra. Eu fui lá, matei o leão e resgatei a ovelha. Irmão, os irmãos já viram algum leão no zoológico, irmão? Só o urro dele, irmão, dá medo, treme tudo. Um leão, irmão, se der uma patada em um cavalo, arrebenta tudo. Que força descomunal. Mas a força que está em Davi é muito mais forte do que um leão. Glórias a Jesus. Saul ficou abismado. Tem mais? Tem. Outro dia, não foi um leão, foi um urso. E o urso veio, e como eu fiz com um leão, Deus me fez a mesma coisa com o urso.
e esse incircunciso Deus dará nas minhas mãos. Glórias a Jesus. Aí Saul, fazendo juízos temerário, pegou a armadura e disse, então vista. Ele até colocou, mas quando foi andar, irmão, ficou, não dá, irmãos. Porque a arma que Deus nos deu não serve para outra pessoa. É sua e sua. Glória a Jesus. Vamos profetizar nesta noite. Olhe para quem está do seu lado e diga: o que Deus te entregou é seu. Glórias a Jesus. Ninguém toma, ninguém rouba, ninguém tira, ninguém pode fazer nada. É nosso, é Deus que deu. E se Deus deu, está dado. Glórias a Jesus. E qual a arma de Davi? Uma funda. Ah, irmão, uma funda. É uma funda, mas foi Deus que deu, irmãos, a ele. Se nós usássemos o dom que Deus nos deu, nós seríamos menos avexados, irmãos. É que a gente quer copiar o outro, né? O outro faz, vamos fazer. Não dá, irmão, não cabe. Não dá, irmãos. Vai ficar feio. Vai ficar ridículo. Use o que Deus lhe deu. O que você tem, Davi? Eu tenho uma funda. E vai brigar com ele desse mesmo jeito. Eu creio, não está na Bíblia, mas eu creio que Saul disse, só com um soprozinho esse menino vai embora. E Davi vai, lá vem Golias. E lá vai Davi, glórias a Jesus. Davi desce no ribeiro, pega as pedrinhas de seixos, e lá vem Golias. E Golias, irmãos, é afrontivo. Golias é terrível. Ele disse, está pensando que eu sou um cão? Você vem brigar comigo com pedras, com negócio? Não. O guerreiro vai na frente dele, lá vem Golias. Os filisteus estão lá vai Golias. O inimigo tem plateia, o inimigo tem devotos que ficam torcendo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Deixa falar, irmão. Deixa dizer o que quiserem. Acredite naquilo que Deus tem na sua vida. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Já falei para os irmãos que um homem rico chegou em uma aldeia paupérrima e disse, eu quero fazer aqui uma competição. Eu não vou dar, é uma competição. Quem vencer, levou um caminhão cheio de comida e dinheiro. O que ele fez? Colocou um pau de sebo no meio da praça e convocou todo mundo. Quem subir, vai ganhar. Está lá em cima. Tem muito dinheiro e esse caminhão de comida leva para casa. Aí ele começou a competição, apareceu muita gente. O problema é que quando alguém ia subindo, a multidão embaixo gritava, vai cair, vai cair, vai cair. Quem está subindo olha, perde as forças e cai mesmo. No final, um homem chegou com um filho, esquelético, tinha problemas para escutar. Aí ele começou a subir, o povo, vai subir, vai subir, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. E ele não cai, vai lá, pega o dinheiro, desce e pega os prêmios. Alguém pergunta, mas seu filho? Ele diz, primeiro, que ele não ouve. Segundo, que ele está com fome. Irmãos, se nós não dermos ouvido ao inimigo e tivermos fome de Deus, o prêmio vai chegar e o nome do eterno Deus vai ser glorificado. Deixa quem quiser falar. Neemias disse, eu estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Glórias a Jesus. Lá vem Golias, lá vai Davi. Eu creio que Golias, quando vê Davi rodando a funda, disse, que palhaçada, vai matar quem com isso? Os irmãos sabem que o capacete
de um soldado cobria o olho esquerdo e deixava o direito desencoberto. Porque o olho direito é o olho da mira, irmãos. Você já viu na AIS quando vai querer, diz, não, eu quero que os guerreiros furem o olho direito. Irmão, sem mira não dá para ver nada. Deus vai meter a funda no olho que está desencapado, que é o olho direito. Ele não tem mira não, mas Deus tem. Ele roda o seixo e vai direto na cabeça de Golias. E Golias tomba. E o nome do eterno Deus foi glorificado naquele dia. Glórias a Jesus. A fama de Davi começa a correr. E o problema é quando a fama começa, irmãos. Quando você não faz nada, ninguém mais. Quando você começa a despontar, aparece gente que vai lhe medir da cabeça aos pés. Ó, isso aqui falou errado. Esse texto falou errado. Não foi desse jeito, né? Comeu S, comeu R. Acontece isso, irmão. É ou não é? É. Aí as pessoas começaram a ovacionar Davi. Davi começa a ter fama. E Deus dá fama? Dá, irmãos. E como dá? Porque Deus compartilha dos sucessos em nossa vida. Deus nos dá essas facilidades. Aí Saul vai ficar enciumado com Davi. Aí Saul bota no coração, vou matá-lo. Mata nada, irmão. Quem tem promessa de Deus não morre na mão de Saul, irmãos. Saul atirava flechas, Davi se esquivava. Não pega. O inimigo pode lançar a flecha que for, mas se Deus estiver conosco, não pega, não mata, não cai. Glórias a Jesus. E a melhor coisa que existe, tem situações, pastor Megado, que é melhor correr do que ficar. É melhor um corredor vivo do que um herói morto, irmão. Aí Davi, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 21, versículo 10 a 15, Davi vai pedir guarida para um rei para um rei filisteu, Aquis. Quando Davi chegou lá em Gate, aí disseram, este não é o rei de toda, veja, de toda a terra. Se é rei de toda a terra, é rei também dos filisteus. Aí Aquis disse, não é possível. Olha, rei, é este homem aí que as mulheres cantaram. Ora, Saul matou os seus milhares, Davi matou os seus 10 milhares. Davi disse, estou perdido, e agora? Mas Deus, que é Deus, que dá sabedoria, o que Davi faz? Desengrenhou-se todo, botou a língua de lado e começou a babar, enrolar nas pilastras. Aí ele disse, tem pouco doido aqui para que tragam mais doido. Isso é Davi não, isso é da rei não, mas deixa. Aí Davi fugiu e foi para a caverna de Adulão. Glórias a Jesus. Que interessante, irmãos. Deus vai treinar Davi na caverna de Adulão. Diga comigo nesta noite, é na caverna que Deus nos treina. Aleluia. É no oculto, no escondido, no secreto, irmãos, que Deus tem a melhor pedagogia para nossas vidas. Deus vai nos habilitar, Deus vai nos ensinar, Deus vai nos adestrar, vai nos fazer guerreiros na presença dEle. Aí Davi vai para Adulão. Adulão fica a 25 quilômetros de Jerusalém. Uma caverna. Davi entra na caverna. Seus pais, seus irmãos sabem, vão visitá-lo. Os homens que estão em aperto, que estão endividados. Veja bem, irmão, lidar difícil, né, irmão? Os homens endividados
e todo homem que estava com espírito desgostoso foram para a caverna, 400 homens. Eu quero ver a habilidade de um líder fazer desse tipo de gente um exército forte. Eu quero ver, irmãos. Dirigir pessoas abençoadas é muito bom, irmãos. Você diz, levanta, o povo levanta, senta, o povo senta. Mas você ir contra contradizente, a pessoas que estão desgostosas. Já pensou você pegar uma pessoa que está insatisfeita, foram procurar Davi, e a Bíblia diz que Davi se fez capitão destes homens e ensinou todas as coisas necessárias. Que coisa maravilhosa. Mas Saul, ele quer tirar a vida de Davi, irmãos. Davi soube, vai para o deserto, lá para os montes de Engedi. Engedi é o monte das cabras monteses. Saul vai na frente, entra na caverna e vai dormir. E Davi vem depois e entra na mesma caverna. Saul está roncando, irmãos. E quando ele está roncando, entra naquilo que a ciência chama de sono zen. Ele está para lá de Bagdá, irmão, saiu do ar. Tem gente que é assim, o ladrão pode entrar, roubar tudo, ele não se apaga, está dormindo. Pode derrubar a panela, pode botar música, pode botar tudo. Ele não, irmão, está num sono profundo, roncando. Eu não vou perguntar nessa noite se tem alguém aqui que ronca, né? Mas é aquele sono roncador. Aí os soldados de Davi disseram, olha, esta é a oportunidade que o Senhor te deu de tirar a vida de Saul. Cuidado, irmãos, que nem todas as oportunidades é de Deus, irmão, nem todas. A Bíblia diz que a vingança pertence a Deus. Não queira tomar vingança por conta própria. Deus não se agrada disso. Deixe que Deus tomará parte neste negócio. Assim diz o Senhor nesta noite. Glórias a Jesus. Ele até se atreve e corta o manto real de Saul. Quando ele corta, o coração dele aperta. Porque Davi vai dizer, livre-me, Deus, de fazer alguma coisa contra o ungido do Senhor. E olhe que ele teve incentivo. Alguém disse, mata, crava na têmpora dele a tua espada. Davi disse, não, é Deus que vai tomar providência. É Deus que vai tomar parte deste negócio. É Deus que vai sair na frente dessa peleja. E a vitória será nossa, em nome de Jesus. Glórias a Jesus. Aí Davi vai escrever, vai compilar o Salmo de número 142. Davi vai dizer, com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor. No dicionário de John Davis, se não falha a memória, na página 411, está os graus de piedade rabínica. E ele vai dizer que os graus de piedade rabínica têm 3 níveis. Tem o rogo, é uma petição inicial. Tem o clamor, que é um grito de angústia diante das situações. E tem as lágrimas, que é o desfecho do rogo que começou. Então Davi aqui, ele está suplicando a Deus. Ele está caído, ele está triste, afadigado, acabrunhado e colocado sozinho. Ele vai dizer, com a minha voz supliquei ao Senhor. Os irmãos já observaram que as melhores orações nossas é quando as palavras faltam e nós só gememos na presença de Deus.
Não tem mais nada, parece que tudo foge. A gente quer emendar as coisas, não emenda. A gente quer harmonizar, não harmoniza. A única coisa é descer lágrimas e a gente gemer na presença de Deus e dizer: ai Deus, me ajude, porque eu estou padecendo. Glória a Jesus. Aí Davi continua: derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Cuidado, irmãos, que nem todo mundo dará atenção à sua angústia, nem todo mundo. É melhor conversar com Deus do que expor a sua angústia a muita gente. Tem gente que vai apimentar a sua angústia. Os irmãos já viram os consoladores molestos, amigos de Jó? Bildade, Zofar e Elifaz. Vieram ver Jó na sua penúria, na sua angústia. Jó está chagado da cabeça aos pés, com cinzas sobre o corpo, e a única coisa que Jó tinha era um caco de telha para coçar as suas feridas. Eles vão, observam e vão fazer as suas reflexões. Porventura, Jó, não está faltando alguma vírgula nessa tua história, Jó? Será que tu não afrontaste o Todo-Poderoso em questões de sacrifício, Jó? Mas apareceu um homem, sempre tem alguém, irmãos, que vem nos consolar. Eliúde, o amigo mais novo, ele disse: não queira questionar o Todo-Poderoso. Agora Deus, vendo a porta aberta, vai se utilizar de memórias passadas para questionar o nosso patriarca Jó. A Jó vai conversar com Deus. Deus disse: levanta-te, cinge-te como homem, quem pergunta sou eu, e se tu tiver sabedoria, tu me responde, Jó. Aí Deus vai perguntar coisas simples a Jó. Porventura, aonde tu estava, Jó, quando eu coloquei os fundamentos da terra? Eita, que Deus tremendo, glórias a Jesus. Quem é você, Jó, para questionar o Todo-Poderoso? Você sabe quando as cabras monteses se agacham e logo parem os seus filhinhos, quem alimenta eles? Sou eu, Jó, sou eu. Quando os corvos pedem comida, sou eu que dou inteligência para que a sua mãe pegue comida e coloque no bico dos seus pintainhos, glórias a Jesus. O meu poder é tão grande, Jó, que você não entende. Existe a Orion e os 7 estrelas, eu chamo pelos seus nomes e logo elas me obedecem, glória. Vem aqui e elas descem, porque eu sou Deus Todo-Poderoso. Quem justifica o homem sou eu, Jó. Você é pó, você é cinza. Agora eu sou aquele que do monturo ergo necessitado. Glórias a Jesus. Davi está fazendo uma skill diante de Deus, uma introspecção, uma reflexão. Aí Davi vai dizer no versículo 3: quando o meu espírito estava angustiado em mim, um turbilhão de coisas em nossa vida, então conheceste a minha vereda. Num caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Cuidado, que tem gente à espreita de você, que já armou o laço, a arapuca, esperando que você caia. Mas o salmista diz: o Senhor colocaram nas minhas costas vergalhões e concordas, araram sobre as minhas costas, mas o Senhor cortou na corda e a minha alma prevaleceu, glórias a Jesus. Ele disse: olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem conhecesse. Que difícil, né, irmão? Irmão, solidão, todos nós passamos, todos nós, irmão. Existe solidão quando você está sozinho mesmo, parece uma redundância. Existe solidão quando você está no meio de todo mundo, irmão. Você está no meio de todo mundo, mas está sozinho. Você está ilhado.
Você está trancafiado no espaço, no meio da multidão e está sozinho. Que terrível. Mas solidão todo mundo passa. O problema da solidão é a angústia e a expectativa da demora, que a resposta não chega. Davi está sofrendo, amargurado. Aí ele vai dizer no versículo 5: a ti, ó Senhor, clamei. Irmão, quando a gente clama a Deus, a resposta vem. E eu disse: tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Glórias a Jesus. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Um homem que tem promessa, um homem que tem o vislumbre de contemplar o poder de Deus, e Deus era na vida de Davi. Um homem que foi agraciado por Deus de sabedoria e habilidade, e agora está angustiado e abatido. Irmãos, tem dias que nós só chegamos na casa de Deus pela misericórdia de Deus, que dá vontade de estalar o dedo e desaparecer da face da terra, sumir, voar no horizonte sem fim, desaparecer, desligar o telefone, desligar tudo, fechar a porta do quarto e dizer: não quero falar com ninguém. Davi está abatido desse jeito aqui, mas ele confia em Deus. Aí ele vai dizer: atenda ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Ele está numa caverna. A caverna é escura, irmãos. À noite o frio chega. Que situação desoladora, irmãos. Um homem que tem promessa está na caverna. Um homem que tem tudo e não tem nada. Que situação difícil. Davi disse: tira a minha alma da prisão. Esta noite eu serei profeta de Deus em dizer que nesta noite Deus está tirando a tua alma da prisão. Glórias a Jesus. E quando Deus tira. Quando Deus abre. Você que me escuta pela internet, noite de libertação e de abertura de prisão, e o nome do eterno Deus vai ser glorificado na tua vida. Glórias a Jesus. Tira minha alma da prisão, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, na prisão ninguém louva, não. Na prisão, irmão, não tem o vislumbre do exterior, não tem. Na prisão não tem alegria, não tem satisfação, não tem gozo na alma. Davi, ele salmodeia a Deus. Davi louva a Deus. Davi quer uma oportunidade para voltar a fazer tudo o que ele fazia na presença de Deus. E às vezes nós oramos a Deus, dizemos para Deus: Deus, faz com que os nossos dias sejam como dantes, como Abacuque, aviva a tua obra no meio dos anos. Nós precisamos orar a oração de Abacuque: ainda que a figueira não floresça, nem haja o quê? Fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos currais não hajam vacas, as ovelhas sejam arrebatadas da malhada. Aí ele bate no peito e diz: todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Jeová, que é poderoso, fará os meus pés pular como as costas sobre as minhas alturas. Se prepare para pular, para saltar e regozijar-se na presença do Deus Todo-Poderoso. Glórias a Jesus. Tira minha alma da prisão, para que louve teu nome. Aí ele vai
introspectar esta graça de Deus que nos enche, que nos completa, e vai dizer: os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Levanta a sua mão nesta noite, por gentileza. O Senhor te fará bem, irmãos. Que Deus grande, que Deus poderoso. O Senhor te fará bem. O Senhor te fará bem. Não temas. Crê tão somente. Ele disse para Josué: não temas, creia que eu serei contigo, Josué, aonde você colocar a planta do vosso pé. Glórias a Jesus. Que Deus maravilhoso, que Deus bondoso. Você está vivo porque Deus usou de bem na sua vida. Você passou no Enem porque Deus usou de graça e misericórdia. As portas se abriram porque Ele usou de bem. Você foi curado porque Ele usou de bondade. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Glórias a Jesus. A igreja de pé, por gentileza.